Olá, graça e paz, estamos começando mais um Sexta de Casa, esta oportunidade que temos de uma reflexão rápida na Palavra de Deus e a oração, porque ao final nós vamos orar juntos. Eu espero que a boa mão de Deus esteja sobre você e toda a sua casa nesses dias difíceis, né? Agora vendo, ouvindo sobre essas questões das nações, né? Essa questão tão desagradável lá na Ucrânia, e nós vamos e devemos orar também. Nós temos irmãos lá, né? Eu estava vendo imagens do templo da igreja presbiteriana lá na Ucrânia, muitos discípulos de Jesus, irmãos nossos que estão passando por situações difíceis lá. Entendeu? Bom, mas eu quero divulgar também amanhã um programa cada dia às 10h15 pela TV Vitoriosa, simultaneamente aqui pelo nosso canal do YouTube. O pastor Hernandes vai trazer uma mensagem com o tema A Busca da Felicidade, e teremos também a participação, como tem acontecido nos últimos programas, cada dia, a participação do cantor e compositor Vitor Quevedo. Então é um momento de edificação, um momento de louvor a Deus. E você deve compartilhar o link também para que outras pessoas assistam, divulgue. A pessoa pode assistir pela televisão, no canal SBT, na TV Vitoriosa, ou aqui pelo canal do YouTube. É bom que depois fica, né, no canal aqui do YouTube, a pessoa pode assistir em outro horário. Então você, se não der para assistir amanhã exatamente às 10h15, você assiste depois no outro horário que você achar melhor. Importante é que nós usemos esse conteúdo que está sendo produzido para a glória de Deus, para nossa edificação, para evangelização. Afinal, nós existimos para fazer Jesus conhecido. Outro aviso, né, que eu gostaria de dar é que depois de amanhã, domingo, nós não teremos a transmissão do culto das 17 horas como nós sempre fazemos, né? Então nós teremos os dois cultos, 17 e 19 horas, mas presencialmente, não haverá transmissão do culto. Então você venha participar conosco, escolha um dos horários, 17 ou 19 horas. Se Deus permitir, eu estarei ministrando a palavra de Deus, dando sequência na série Jesus, dele, por ele, para ele. Então, depois de manhã, domingo, culto 17 e 19 horas. Também uma palavrinha para os pais, crianças e adolescentes, participassem de uma reunião muitíssimo importante que nós teremos na igreja, com preletores convidados, para no dia 11 de março, às 19h30, 11 de março. Todos vocês que são pais de crianças e adolescentes, nós teremos uma palavra muito importante. Nós estamos adotando um método de ensino Pense Laranja. Você precisa aprender, saber o que é isso. Então venha participar, porque nós precisamos muito unir as forças, igreja e família. Então é fundamental que vocês estejam envolvidos nesse projeto Pense Laranja, que a sexta igreja estará iniciando, e nós precisamos muito do apoio dos pais para que consigamos cumprir a nossa missão com respeito à família, com respeito aos seus filhos. Então vamos unir forças. Dia 11 de março, às 19h30, lógico, entrada franca. Todos os pais de crianças e adolescentes venham ao templo da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, tá bom? Também quero dizer que, se Deus permitir, a partir de abril, né, nós retornaremos com a escola bíblica dominical. Nós teremos um culto às 9 horas da manhã e teremos a escola bíblica dominical às 10 horas da manhã. Então, teremos então 3 cultos, né, a partir de abril, 9 horas, 17 e 19 horas. 9, 17 e 19. E teremos a escola bíblica dominical às 10 horas. Então, algumas pessoas poderão vir ao culto e ficarem para a escola dominical. E você, então, terá essas opções. Nós queremos que Deus seja honrado e glorificado através da nossa vida, tenhamos uma igreja relevante que cumpra o propósito
não só somatiza, né, gente. Não, nós queremos cumprir o propósito, que é trazer a edificação e a glória de Deus para a nossa vida através do conhecimento da palavra de Deus. Educação para a vida, esse é o tema da nossa escola bíblica dominical, educação para a vida. Então, a partir de abril, 10 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical, com salas para crianças, adultos, adolescentes e jovens. Tá bom? Então fique ligado, vamos fazer tudo para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na vida de cada um de nós, na vida da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Nós vamos veicular agora a chamada da série Jesus, dele, por ele, para ele, e eu volto em seguida para repartir com você uma porção da palavra de Deus. Eu volto já. Muito bem, vamos meditar na palavra de Deus, a mesma palavra que eu pude ministrar hoje, às 5 horas da manhã, toda sexta, reunião de oração, clamor pela família, das 5 às 6:30 da manhã, e hoje eu reparti com os irmãos, no nosso momento de oração, Efésios capítulo 1, versículo 15, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Glória a Deus, que texto profundo. O apóstolo Paulo orando em favor dos crentes de Éfeso, e nós sabemos que essa carta que Paulo escreveu aos Efésios, na verdade é uma carta geral para toda a igreja, talvez a principal epístola para nós, a principal epístola pastoral, não uma epístola para a igreja. Éfeso, numa cidade naquela época do Império Romano, extremamente importante, a segunda certamente do Império, só perdia para a própria cidade de Roma. O apóstolo Paulo passou, numa das suas viagens missionárias lá, na verdade ele passou na primeira viagem missionária e depois na segunda viagem ele ficou aproximadamente 3 anos na cidade de Éfeso, ministrando a palavra de Deus, e a partir dali toda a Ásia foi alcançada, ou seja, foi uma porta de entrada para todo o mundo gentio, o mundo daquela época, ou seja, seria a expansão, os confins da terra sendo alcançados com o Evangelho. E naquela cidade, a cidade de Éfeso, foi onde o apóstolo Paulo deixou Timóteo para pastorear, uma cidade onde havia uma das maravilhas do mundo antigo, o templo de Ártemis, ou como diziam os romanos, Diana,
né? Imagina 127 colunas de mármore de 20 metros de altura, aquele templo da deusa Diana, Ártemis, a deusa adorada pelos gregos, adorada pelos romanos. E naquela cidade a palavra de Deus chegou, né? E foi uma luta espiritual muito grande, lógico, né? Quando o apóstolo Paulo pregava, quando estava lá na sua primeira passagem, né, por 2 horas o povo ficava gritando: viva a deusa Diana, viva a deusa Diana. E impossível, como falar com uma multidão gritando isso, né? Então, uma luta espiritual muito grande, mas a igreja, o evangelho do Senhor Jesus chegou naquela região. E o apóstolo Paulo, quando ora em favor dos discípulos de Jesus lá em Éfeso, ele pede o que nós lemos aqui, que é para nós também, né? O que nós precisamos? Qual a oração em favor da igreja? O que o apóstolo Paulo pediu em favor da igreja? O que de fato é a nossa necessidade, né? Porque muitas vezes nós fazemos e achamos que as nossas necessidades, nós resumimos a nossa necessidade em coisas materiais, em coisas bem pessoais, né? No nosso dia a dia. Mas qual que é de fato a profundeza da nossa necessidade? O que de fato nós necessitamos? Nós precisamos do conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo orava para que Deus desse aos crentes o conhecimento, o espírito, né, de sabedoria e revelação, do pleno conhecimento de Deus. O que nós precisamos é conhecer a Deus, quem é Jesus, né? Não apenas o poder de Deus, né, mas a riqueza do seu poder. Não apenas algo da instituição, algo religioso, não. Nós precisamos de muito mais profundidade, nós precisamos conhecer a grandeza de Deus, quem é o Senhor Jesus Cristo. Entender que todo principado, poder, potestades, está tudo debaixo dos pés do Senhor Jesus. E mais ainda, entender que tudo isso está debaixo do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, meus amados, há uma profundidade muito grande nessa oração que o apóstolo Paulo fez em favor de Éfeso ou dos Efésios, que é também a nossa necessidade, a iluminação dos olhos do nosso coração, para que nós saibamos qual que é a esperança do nosso chamado. Nós não temos apenas uma expectativa, nós temos uma esperança, e a esperança tem nome, nossa esperança é o Senhor Jesus. Então, nossa esperança está baseada na riqueza da glória de Deus. A esperança da glória de Deus. A esperança que é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Deus glorificado. Então, meus amados, que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ilumine os olhos do nosso coração, para que nós saibamos qual que é a esperança do nosso chamamento, porque senão nós vamos viver apenas expectativas, né, de coisas que poderão acontecer, uma bênção aqui, outra ali, e a gente vai achar que a nossa vida se resume nas bênçãos que recebemos aqui ou daquelas promessas que estão para acontecerem nesse futuro mais imediato. Não. É algo ainda mais profundo, mais profundo. A esperança do nosso chamamento é a glória de Deus. É esperança, mais do que uma expectativa, é uma esperança. Que Deus nos abençoe, que baseado nessa palavra nós recebamos de Deus conhecimento, relacionamento com Deus. Vamos orar, vamos pedir a Deus que ilumine os olhos do nosso coração para que nós entendamos quem somos, para que entendamos o que de fato necessitamos. Vamos orar. Graças te dou, Senhor, pela bênção de poder refletir na Tua palavra que é viva, que é eficaz, que penetra no nosso coração. Ó Deus amado, dá-nos o espírito de sabedoria e de revelação, para que saibamos qual é a esperança do nosso chamamento,
para que, ó Deus, conheçamos mais e mais do Senhor, para que saibamos quem somos, por que estamos, o que devemos, e assim, ó Deus, o seu nome ser glorificado na nossa vida. Ajuda-nos a assumir a nossa identidade de corpo de Cristo e assim, ó Deus, fazer o que precisamos fazer. Abençoe, ó Deus, as pessoas que estão tendo contato com esse conteúdo. Que o teu Espírito Santo edifique essas pessoas e fortaleça na força do seu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma noite tranquila, de um sono reparador e tranquilo. Fique com Deus. Tchau, tchau.